Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Thiago Marques. Essa é a nossa aula 1 do curso, ok? De estatística, tá? A gente vai estar focando aqui nos concursos da área fiscal, ok? A gente vai desde estatística descritiva até a parte de estatística inferencial, regressão linear, ok? Esse vai ser o âmbito do nosso curso. E a nossa aula 1 vai ser uma breve apresentação, tá? Da minha parte. Eu sou o professor Thiago Marques, eu sou estatístico pela Federal do IBGE, tá? Eu sou especialista em concursos da área fiscal em estatística, tá? E eu vou estar aí lecionando o curso para vocês. Qualquer dúvida, entra aí no site do Supremacia Concursos, tá? E manda pra gente pela área do aluno e tudo mais, ok? Então vamos lá, nossa primeira aula vai versar sobre estatística descritiva, medidas de tendência central, ok? Então, uma breve introdução à estatística, né? A estatística ela é um conjunto de técnicas que permite de forma sistemática organizar, descrever, analisar e interpretar dados advindos de diversas origens a fim de extrair deles conclusões. E ela pode ser subdividida em 3 grandes áreas: a estatística descritiva, a probabilidade e a estatística inferencial. Então, na prática, galera, a gente vai estar trabalhando o que com a estatística? A gente vai ter dados brutos, tá? Desprovidos de ordenação. Então, você vai ordená-los, transformá-los e de forma que você possa colocar em gráficos, tabelas. E essa parte, ela é regida pela estatística descritiva. Essa parte que você vai organizar os dados, descrever em tabelas, gráficos, para tentar entender o comportamento. Já a parte da análise e interpretação vai estar nessas 2 áreas aqui, na probabilidade e na estatística inferencial, quando você vai tentar expandir os resultados que você tem da amostra para a sua população, ok? E isso tudo vai funcionar numa base para você estar podendo subsidiar a tomada de decisões lá na ponta, ok? Então, agora a gente vai estar falando da estatística descritiva, que é o âmbito da nossa aula, tá? Medidas de tendência central. E a estatística descritiva, qual o conceito? É o ramo da estatística que se ocupa em organizar e descrever os dados que podem ser expressos em tabelas e gráficos. Como eu já havia falado anteriormente, a gente vai estar tratando de dados brutos, desprovidos de ordenação. Você vai ordená-los, transformá-los em dados para poder colocar em tabelas, gráficos e tentar entender um pouco mais como é que está funcionando a dinâmica do comportamento dos dados. E ela pode ser dividida em 2 grupos, tá? Medidas de posição, ou medidas de tendência central, tá? E as medidas de dispersão. O âmbito da nossa aula é esse primeiro aqui, tá? Medidas de posição. E vamos para o próximo. E as medidas de tendência central, elas permitem o quê? Elas permitem saber o grau de concentração dos dados. Ou seja, você tem lá os dados, que é o seu macro, e você vai tentar dividir em partes menores, tá? Em microinformações, de forma que você consiga descrever o comportamento dos dados. Ou seja, você vai pegar, dividir seus dados no meio e vai tentar ver, será que os dados estão concentrados abaixo da metade do conjunto de dados ou mais para cima, entendeu? Esse tipo de coisa. E exemplos de medidas de tendência central: a média, a mediana, a moda e medidas separatrizes. A gente vai estar falando em cada uma delas na sequência aí, ok? Então, a média aritmética é aquela que a gente está acostumado, tá? É você somar o número de observações e dividir pelo total das minhas observações, ok? É aquela que a gente usa para aferir o nosso resultado, né? Se a gente quer passar numa matéria, a gente tem lá português, tem a nota da primeira prova, a nota da segunda prova, faz a média e vê se atingiu ali o patamar para você passar. Essa é a média aritmética. Tem a média geométrica, tá? Que é o quê? É o produtório das minhas observações. Eu vou estar interessado em fazer o produto delas. E tirar a raiz quadrada enésima, ou seja, o número total de observações que você tem, ok? Já a média harmônica é o quê?
é o número de observações que você tem dividido pela soma dos inversos das observações. Você vai pegar a primeira observação, vai tirar o inverso dela. O que é tirar o inverso? 1 sobre ela, mais 1 sobre a segunda observação, mais até acabar o seu conjunto de dados, ok? E uma relação importante entre as médias é que a média aritmétrica ela é sempre maior ou igual à média geométrica, que é sempre maior ou igual à média harmônica, tá? Tem um único caso em que essa igualdade é válida, tá? No caso, a média aritmética é igual à geométrica, é igual à média harmônica somente se todas as observações do conjunto forem as mesmas, ok? E agora a gente vai fazer um exemplo aqui bem simples, tá? Para a gente entender os conceitos. Ó, calcule a média aritmétrica, média geométrica e média harmônica para o seguinte conjunto de dados. Aí a gente tem aqui, a primeira observação é 1, a segunda é 2, a terceira é 5, a quarta é 3 e a quinta é 4, ok? Vou apagar aqui. Então, a média aritmética, o que a gente faz? A gente pega o 1, soma com 2, com 5, com 3 e com 4, ó. 1 com 2, 3, 3 com 3, 6, 6 com 4, 10, 10 com 5, 15, divididos por 5 dá 3, tá? Bem simples, média aritmética. E média geométrica? Faz o produtório das observações, ó, pega o 1 vezes 2, vezes 5, vezes 3, vezes 4, e vai tirar a raiz quinta, que é o número de observações do seu conjunto, tá? E ela deu 2,605, tá? E a média harmônica? O que eu faço? Quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 divididos. Qual é a primeira observação? 1. Vamos pegar o inverso de 1. É ele mesmo. 1. Vamos pegar o inverso da segunda. 1 sobre 2. Inverso da terceira. 1 sobre 5. Inverso da quarta. 1 sobre 3. Inverso da quinta. 1 sobre 4. Vai somar isso tudo aqui. E a gente vai pegar o 5 e dividir pela essa soma aqui. E eu calculei aqui, deu 2,19. Ok? E como a gente viu aqui, e nós já sabíamos, o x-barra, que é a nossa média amostral, deu maior do que a média geométrica e maior do que a média harmônica. Segundo aquela relação que eu apresentei para vocês no slide anterior. Lembra? Que só vai ser igual quando o meu conjunto for igual, se eu tiver 2, 2, 2, 2, todas a média aritmética, a média geométrica, a média harmônica vão ser iguais, ok? Vou apagar aqui. E agora a gente vai estar trabalhando quando elas possuírem, quando os elementos, quando tiverem elementos com a frequência maior do que 1, ou seja, eu tenho mais de um elemento no meu conjunto, igual aqui. Quando os dados possuírem a repetição de elementos, usaremos a seguinte fórmula para a média aritmética. E a gente vai chamar de média ponderada. Esse caso aqui, pessoal, é aquele em que, por exemplo, eu quero saber, o professor fala para mim que eu tenho ponderação 2 para a primeira prova e ponderação 3 para a segunda prova. Então, eu tenho que o meu peso, que eu vou chamar aqui de frequência, tá? É diferenciado para cada observação. Então, a gente vai trabalhar, ó, com a soma de xi vezes fi, ou seja, pegar a primeira observação vezes a frequência dela, mais a segunda observação vezes a frequência dela, e assim por diante, tá? É isso aqui que está representado, ok? E a gente vai dividir o quê? Pela soma dos pesos, certo? Então, essa é a média ponderada. E quando os dados estiverem agrupados em classes, usaremos qual forma? Quando os dados estiverem agrupados em classes, ou seja, se você tem lá, ó, você tem lá as classes, tá? E você tem as frequências das classes, tá? Vou chamar aqui de FI, tá? São as frequências simples das classes. Aí aqui é o seu limite inferior da classe e aqui é o limite superior da classe. A gente representa um tracinho na vertical
se ele está contido no intervalo. E um tracinho na horizontal, aberto aqui, significa que ele não está contido no intervalo. Esse limite aqui não está contido, ok? E quando eles estiverem agrupados em classes, dessa forma aqui, a gente vai tratar com o ponto médio, tá? Então, o ponto médio vai ser o quê? Ponto médio vai ser igual a soma do limite superior mais o limite inferior divididos por 2. Nada mais é do que a média aritmética dos seus limites inferiores e superiores, ok? Então vamos seguir. Vou apagar aqui. Agora a gente vai estar falando da mediana, tá? A mediana, galera, é o valor da variável que divide os dados ordenados 50% para baixo e 50% para cima, ou seja, exatamente no meio da distribuição, tá? Então, ó, a gente vai ver o procedimento para calcular a mediana, tá? Quando o n é ímpar e o n é par, o cálculo difere para n ímpar e n par, tá? Então, procedimentos para calcular a mediana. Primeiro passo, colocar os dados em rol, tá? Importantíssimo isso aqui, galera. Se você não colocar os dados em rol, você acha errado, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando quiser calcular a mediana é ordenar os dados, tá? Colocar ele em rol, ok? Pode ser de forma crescente ou decrescente, conforme você desejar, tá? Segundo passo, observar a paridade do n. O que é isso? Ver se o n é par ou se o n é ímpar, tá? Se o n é ímpar, a gente vai ter somente uma posição central, tá? Já par, a gente vai ter duas posições centrais. Ó, n ímpar. Calcularemos a posição central, que só é uma, né? E ela vai ser dada pela fórmula n mais 1 sobre 2. Então vai ser a minha observação no meu conjunto ordenado, cujo índice eu achar aqui, ok? Ó, após calcularmos a posição central, a mediana será o valor que ocupa a posição central, tá? A gente vai fazer exemplo, vai ficar mais claro aqui. E se for par? A gente vai ter duas posições centrais, tá? Calcularemos duas posições centrais, PC1 e PC2. O PC1 vai ser o quê? N sobre 2. E o PC2? N sobre 2 mais 1. Ou próximo, né? Se eu estou calculando N sobre 2 e N sobre 2 mais 1, eu estou calculando o meu PC1 e o próximo, tá? O meu conjunto está ordenado, não é? Então, após a gente calcular PC1 e PC2, a mediana vai ser o quê? A média aritmética de PC1 e PC2, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. A gente tem o conjunto aqui, 7, 1, 5, 2, 3, 1, 6, tá? A gente vai ordenar os dados, tá? Porque ele não está ordenado. Então, vai ficar 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, tá? E agora a gente vai ver se o n é par ou se o n é ímpar, tá? Quem é o n? É a quantidade de elementos do seu conjunto, certo? Então, ó, quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, meu n é 7, então é ímpar. Então, vai ter só uma posição central, certo? Então, essa posição central vai ser dada por o quê? N mais 1 sobre 2. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Aqui. Então, ó, a gente vai pegar a quarta observação. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Quem vai ser a nossa mediana, então, pessoal? 3, né? Tranquilinho, né? Então, ó, calcule a mediana das observações. 1, 2, 1, 1, 4, 5, 3, 6. Está ordenado o conjunto? Não, né? Então, vamos ordenar. Ficou 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas observações tem o meu conjunto? N igual ao que agora? 8, né? 8 é par ou ímpar? Par, né, pessoal? Então, a gente vai ter duas posições centrais. A primeira vai ser dada por N sobre 2. Vai ser 8 dividido por 2 dá 4. Tá? Então, vai ser a quarta observação no meu conjunto ordenado, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, PC1 é quem? É 2. PC2 vai ser o quê? O próximo, não é? Quem é o próximo? 3. Então, a gente faz a média aritmética, ó. 2 mais 3 divididos por 2, 2,5. Legal? Bem tranquilo, né?
Então, agora a gente vai ver quando os dados estiverem agrupados em classe, tá? Quando os dados estiverem agrupados em classe, a gente teria que usar essa fórmula aqui para calcular a mediana, tá? Que é chamada de interpolação linear também, tá? Mas a gente vai fazer uma regrinha de 3 bem simples, tá? Eu vou só falar a fórmula, porque tem gente que gosta de fórmula, então aqui. Ó, o limite inferior aqui é o limite inferior da classe da mediana, tá? O n é quem? N é o somatório das frequências simples. Frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana. O FMD, frequência simples da classe da mediana. E o H é a amplitude do intervalo de classe da mediana, tá? Mas a gente vai usar aqui a seguinte regra de 3, ó. A gente vai fazer que o valor da mediana, ele tá para a amplitude da classe da mediana, tá? Assim como a frequência simples da classe da mediana está para a posição necessária para alcançar a classe da mediana. A gente vai ver no exemplo isso e vai ficar mais tranquilo de entender, tá? Agora a gente vai estar falando das medidas separatrizes. Medidas separatrizes, elas têm como objetivo dividir o conjunto de dados em n partes iguais. Os mais utilizados são os quartis e os percentis. Os quartis, eles dividem o conjunto em 4 partes iguais, tá? 4 partes iguais, ó. A gente tem o primeiro quartil. O primeiro quartil vai deixar 25% para baixo e 75% para cima, correto? O segundo quartil, ele vai dividir no meio, tá? Ele vai ser a nossa mediana também, ele vai dividir o dado exatamente no meio. Então a gente vai ter 50% para baixo e 50% para cima, tá? E o terceiro quartil? O terceiro quartil, ele vai dividir 75% para baixo e 25% para cima, tá? Ó, 1/4, 3/4, tá? Aí aqui, percentis, eles dividem o conjunto em 100 partes iguais, tá? Então, percentil 25, ele vai ser igual a ele vai dividir 25% para baixo e 75% para cima. O que te lembra isso? Primeiro quartil, lembra? Ó, você divide em 4 partes iguais, ó, lembra do Lula? Ó, ele não tem um dedo faltando aqui, então, ó, primeiro quartil divide 25% para baixo e 75% para cima, que é igual ao percentil 25. E o percentil 50 vai ser igual ao segundo quartil, a mediana, ok? Percentil 75 é igual ao terceiro quartil, tá? É importante isso porque em muitas questões eles cobram essas igualdades aqui, tá? Em concursos fiscais já caiu esse tipo de questão aqui. Então ele pedia para você responder a questão de acordo com as alternativas em que os percentis eram iguais aos quartis, tá? Então vamos seguir. Agora a gente vai estar falando da moda, tá? A moda é bem simples, tá? É o valor que ocorre com mais frequência no seu conjunto de dados, tá? Então aqui, ó, é o valor que possui a maior frequência no conjunto de dados, tá? E consequentemente ela vai ter a maior probabilidade de ocorrência, se ela aparece mais vezes, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui o 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4, 4, tá? Como é que a gente vai calcular a moda aqui? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma tabelinha aqui, ó. A gente tem o 4, o 5, o 6 e o 8. Vamos fazer aqui, ó, uma tabelinha onde aqui é o nosso x, que é a nossa variável, e aqui é a frequência em que ela aparece. Ó, o 4 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. O 5 ele aparece quantas vezes? 2 vezes. O 6 aparece quantas vezes? Uma vez só. E o 8 aparece quantas vezes? Uma vez também. Então, quem vai ser a nossa moda? O que apareceu mais vezes, que tem a maior frequência simples, que é o 4. Então, nossa moda é 4. Então, a gente chama o nosso conjunto de unimodal, possui uma única moda, tá? E esse exemplo 2 aqui, vamos fazer, ó. Mesma coisa,
coloca aqui suas variáveis e aqui a frequência. O 4, ele aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. O 5, 1, 2, 3, 4. 5, 4 vezes. O 6, aparece quantas vezes? Uma vez só. E o 8? Uma vez só. Então, a gente está vendo aqui, ó, que tem duas observações que são mais frequentes. Então, o nosso conjunto é bimodal, que a gente chama. Ele tem duas modas, ó. A moda igual a 4 e moda igual a 5, tá? Aí aqui, nesse exemplo aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o 1 aparece só uma vez, o 2 aparece só uma vez, o 3 aparece só uma vez, o 4 aparece só uma vez e o 5 só aparece só uma vez. Então, nesse conjunto aqui, a gente chama de amodal, porque a moda não existe, tá? Então, ele não tem moda, tá? Então, ó, olha uma observação que eu coloquei aqui. Um conjunto de dados que possui duas modas é chamado de bimodal. Mais de duas modas, multimodal. E se não possui moda? O nosso conjunto é amodal, ok? Então é isso, galera. A gente vai pro próximo bloco aí. Vai chutar uma lata aí. Vai dar um descanso que a gente volta aí em seguida. Valeu? Forte abraço aí pra vocês.